na parte de domingo. Nação serva. No Antigo Testamento existia uma nação serva. No Novo Testamento existe uma igreja serva. No plano A, Deus queria fazer da nação de Israel a sua serva, a sua ungida, a sua evangelista. A nação de Israel deveria ser o evangelista do Antigo Testamento e encher o mundo do conhecimento do Senhor. Eles não cumpriram com esta missão. No Novo Testamento, Deus tem a igreja serva. A igreja, ou seja, o Israel espiritual, todos os comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, ungidos pelo Espírito Santo, eles formam a igreja serva, que vive para servir. Mas muitas vezes nós nos esquecemos como cristãos, que estamos aqui para servir, não para mandar, não para explorar, não para extorquir, mas para servir, para dar a vida em resgate de muitos. Queridos, a missão nossa hoje é a mesma missão do Israel literal do Antigo Testamento, ser servo. Esta ideia não agrada muito, mas é assim que Jesus diz: eu sou o servo, eu sou aquele que serve. E ele nos deu o exemplo, quando ele se ajoelhou na frente dos discípulos e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele estava fazendo o trabalho de um servo. Todos os discípulos ficaram admirados, e quando chegou para Pedro, para lavar o pé de Pedro, isto está lá em João capítulo 13, Pedro disse: não, nunca me lavarás os pés. E então Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro disse: então me lava o corpo todo. Queridos, Jesus Cristo estava ali na posição de servo. Os discípulos começaram a entender a missão deles. Você e eu precisamos entender a nossa missão de servir ao pobre, de servir ao rico, de servir aos que são cultos e letrados, de servir aos ignorantes, de servir às pessoas da nossa família, de servir às pessoas da nossa comunidade. Qualquer pessoa que Deus colocar no nosso caminho é para nós servirmos. Abra sua Bíblia e vamos ler em Isaías 41, versos 8 em diante. Isaías 41, versos 8 em diante. Aqui lemos: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Quando a Bíblia fala que Jacó, está se referindo à nação de Israel. Eu te elegi, eu te escolhi, servo meu. Ou seja, está bem explícito que o plano de Deus para a nação era que ela fosse serva, servir a Deus, servir à humanidade. Infelizmente, o Israel antigo se tornou muito egoísta, exclusivista, criando muros que os separavam das nações gentias. Queridos, nós temos que nos misturar, como o sal tem que se misturar com a massa para cumprir com seu propósito. Nós não podemos ficar isolados dentro do saleiro. Vós sois o sal da terra. O sal tem que ser misturado com o povo, com a massa. Nós, cristãos, temos que nos misturar com aqueles que não conhecem a Jesus. Você tem que se aproximar daqueles que você quer salvar. Aproximando-nos daqueles que queremos salvar, intercedendo por eles, vivendo como o servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto deste verso aqui, o verso 8 do capítulo 41 de Isaías, porque aqui é Deus que está falando que Israel é semente de Abraão. Você e eu somos semente de Abraão. Nós herdamos não o sangue de Abraão, nós herdamos a fé de Abraão. E todos os que são herdeiros da fé de Abraão, eles fazem parte, estão formando o Israel espiritual de Deus hoje. E aqui nesse verso 8, Deus diz: Abraão, meu amigo. Que privilégio quando Deus fala de você ou de mim. O Samuel, o meu amigo. O José, o meu amigo. Queridos, nós não precisamos de um privilégio mais alto do que este. Quando Deus fala para você, você é meu amigo. E aqui o verso 9
diz: tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Quantas oportunidades Deus teve para rejeitar Israel, deixar de lado Israel, e Deus continuava sendo misericordioso e gracioso. Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. E aquilo que Deus disse para a nação de Israel, ela está dizendo para você. Verso 10, não temas, não tenha medo. Qual é o seu medo? Você sabe que as pessoas vivem cheias de medo. Medo do escuro, medo do cemitério, medo dos mortos, medo de tudo. Medo do câncer, medo das doenças, medo do desemprego. Queridos, Jesus está dizendo hoje, não tenha medo. Jesus supre todas as nossas necessidades. Só precisamos deixar que Ele seja Deus na nossa vida. As pessoas estão cheias de deuses pequenininhos, pequenos deuses, que são deuses de mentira. Deuses de mentira, que não fazem nada por você. Abandone esses pequenos deuses e se agarre àquele que é o Deus Todo-Poderoso, Soberano, Onipotente, o Deus Criador dos céus e da terra. Deixe que Deus seja Deus na sua vida e não tenha medo, porque eu sou contigo, diz aqui. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E agora o verso 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Deus fala de uma forma muito carinhosa, muito pessoal, porque Deus é pessoal. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, não tenha medo, porque eu te ajudo. Olha, isso me conforta, isso me conforta. Ontem eu tive um pequeno acidente, eu bati o meu carro num barranco, estava liso, a estrada estava chovendo e estragou, mas eu vi a mão de Deus no acidente, porque Deus me protegeu, Deus me amparou, a mim e a todos que estavam comigo. E aqui o verso 14 diz, não temas, ó bichinho ou vermezinho de Jacó. Separado de Deus, nós não somos nada mais do que bichinho. Separados de Deus, não somos mais do que vermezinhos. Mas Deus está falando, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Sem Deus, a nossa igreja é uma igreja que não tem futuro. A nossa igreja é nada, é um zero à esquerda. Por isso Deus disse que Israel sem Deus seria um povozinho que não chegaria a lugar nenhum. Deus fala, povozinho de Israel. Mas com Deus nós somos mais do que vencedores, vitoriosos, porque Jesus nos dá mente de vencedor. Mente de vencedor. Jesus Cristo coloca a sua autoestima lá em cima, porque você se sente, e não somente se sente, você é filho do Criador, do dono do mundo. Queridos, Jesus Cristo coloca a nossa autoestima lá em cima. Quando Ele se dirige a você e a mim diz, filho meu, dá-me o teu coração, eu te ajudo, eu sou o teu Redentor, diz aqui, o Santo de Israel. Você e eu estamos nos relacionando com o Santo de Israel. Por isso Ele nos dá da santidade dEle, porque Ele é santo. E o verso 16 diz, tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. A tua vida não é para ser de cabisbaixo, a tua vida não deve ser de reprimido, de depressão. Não, aqui Jesus está dizendo, tu te alegrarás no Senhor. Você tem todas as razões para ser alegre, para ser feliz, porque a vida não acaba aqui, você tem o céu, você tem a nova terra, o novo céu, você tem uma vida eterna com Jesus Cristo, esta é a promessa. Por isso, ele diz, tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel.